Convido aos irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Amém? Vamos acompanhar? E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Irmãos, essa reflexão que Deus me levou para trazer aqui para vocês hoje é uma reflexão onde você tem ali um jovem, né? Aparentemente, Mateus pensando, ele estava feliz e queria, ele já tinha ali tudo, já tinha alcançado tudo na vida dele. Ele tinha muitas propriedades, ele não se preocupava com recursos, mas algo chamou a atenção dele e ele foi perguntar para Jesus. Eu não sei se ele sabia exatamente com quem ele estava falando, mas ele estava falando com o próprio Deus. E ele se demonstrou interessado no reino dos céus. E ele perguntou para Jesus, né? O que falta para ele entrar no reino dos céus? E Jesus falou para ele que é só seguir os mandamentos. E no momento que ele chegou ali e ele falou para Jesus: Mas Jesus, eu tenho cumprido os seus mandamentos, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu sou uma pessoa de princípios, sabe? Eu honro meu pai e minha mãe. Aí Jesus falou para ele, aqui no versículo 21, se você quer ser perfeito, a minha tradução traz essa palavra, se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens. Mas ele fez uma pergunta para Jesus, imagino eu feliz, e saiu triste, porque Jesus aqui, ele falou, ele viu onde estava o coração deste jovem, né? E é engraçado que em Marcos, né, quando Marcos vai retratar, a palavra de Deus diz que essa parábola, né, quando Marcos vai retratar essa parábola, ele diz que Jesus o amou. Então, Jesus se compadecendo com aquele jovem, sabendo onde estava o ponto, qual era a fraqueza daquele jovem, ele soltou essa, ele fez esse confronto, né? E aí então, realmente, a gente viu onde esse jovem, onde estava a segurança desse desse jovem rico. Então ele imediatamente ficou triste e foi embora. Ele não percebeu. E o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que muitas vezes nós é sutil. Eu estou falando de mim mesmo. Muitas vezes a gente confia no nosso trabalho, muitas vezes a gente confia no nosso recurso, no nosso dinheiro, e muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus, deixamos de ter o melhor de Deus, porque nós confiamos nas próprias forças, nas nossas próprias mãos. E isso é sutil, e isso vai minando. Sabe, as coisas materiais, elas são boas, e Deus fala que nós
seremos abençoados aqui. Existem muitas promessas onde nós comeremos o melhor desta terra, que nossos celeiros encherão e nossos lagares transbordarão. Mas aqui Jesus viu a intenção, o coração, onde estava a intenção do coração. E muitas vezes, meus irmãos, as coisas materiais nos afastam de Deus. É exatamente isso que aconteceu com o jovem. Ele foi perguntar sobre o reino espiritual, porque a vida dele aqui estava resolvida. E quando ele foi perguntar sobre o reino espiritual, então Jesus falou onde estava a prioridade dele. A nossa prioridade deve ser Deus. Nós temos que estar disposto a renunciar a algumas coisas para poder alcançar a vida eterna. E nós temos que fazer isso diariamente. Porque muitas vezes nós estamos aqui, nós temos uma vida boa, a gente não pecar, a gente peca, né? Mas a gente não. Nós honramos nossa mãe, nós cumprimos os mandamentos, somos pessoas boas, estamos em comunhão, mas muitas vezes a gente coloca a nossa vida financeira em primeiro lugar. E isso vai minando, vai nos afastando de Deus. Porque em Mateus, capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. E a minha tradução traz quais são os senhores? Deus e as riquezas. Algumas traz mamon, né? Mas nós não podemos servir os dois senhores. Então Deus coloca, a palavra de Deus coloca Deus e a riqueza como situações que podem ser o nosso Senhor. Então, ou você ama a riqueza, ou você ama a Deus. E é interessante, porque para esse jovem rico, ele estava bem, estava legal. Ele estava tudo certo. Ele cumpriu os mandamentos de Deus. Ele talvez seria um homem até religioso, mas o coração dele não estava focado em Deus. A prioridade não estava em Deus. A gente tem que entender, meus irmãos, que a vida eterna e a alegria em Deus são mais importantes que os nossos bens materiais. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas vou mudar um pouquinho aqui, gente. Se a gente subir um pouquinho, no versículo 14, Deus me chamou a atenção para falar sobre isso essa manhã também. Eu não ia falar, mas a partir de ontem, eu em casa, estudando um pouco sobre essa parábola, que eu ia trazer para os irmãos. Aqui no verso 14 de Lucas 19, Jesus, porém, disse: Deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, quem passou pela IBF ontem viu que a igreja está bonita, nós estamos num clima de festa, está uma alegria isso aqui, né? Muito legal. Quem trabalhou aqui sobreviveu, está todo mundo bem, está tudo certo. Uma bênção em nome de Jesus. Mas, olha que interessante, meus irmãos. Jesus fala que nós temos que ser, porque dos tais é o reino dos céus. A Bíblia fala que Jesus fala que nós temos que ser como crianças. E ontem, né, aqui na EBF, vendo o pastor pular corda, alguém viu isso aí? Está nas redes sociais. Dá uma olhada lá. Até no foguinho ele ficou pulando rapidinho. E assim, e nós temos o quê? Quando a gente olha para a criança, a gente não vê malícia. A gente vê ali crianças inocentes, são puros, são verdadeiros. Quando estava na semana passada aqui, acho que na quarta-feira, eu vi que tinha bastante criança que veio trazer o dízimo e as ofertas. Você já viu alguma criança triste trazendo o dízimo e as ofertas? Não, eles vêm pulando, eles vêm com alegria. Isso é um princípio que nós temos que ter. Então, se você que tem filho, traga. Eu sei que hoje, muitas vezes, nós fazemos o Pix, né? Eu gosto mesmo de fazer, eu faço, porque é mais fácil. Mas se você tem uma criança, ensine esse princípio. Porque olha a diferença do jovem rico para as crianças. O amor do jovem rico estava nas suas propriedades, nas suas riquezas. Mas quando a gente compara com uma criança, a criança você dá uma bola para ela, tá tudo certo. Uma bola em um quartinho de 4x4 ali, ela vai se divertir o dia inteirinho. Isso é uma bênção, porque ela não está preocupada
com as riquezas, ela não está preocupada com as coisas que se vai faltar alguma coisa amanhã, porque ela tem um pai e ela tem uma mãe que cuida, sabe? Esses dias eu estava em São Paulo, eu vi uma cena muito triste. Eu vi ali um casal de rua, né? Pai e a mãe, e uma criança atrás, jogando bola ali, talvez com o irmão dele, tinha duas crianças, talvez com o irmãozinho dele jogando atrás. Eu fiquei assim, eu fiquei triste, porque eu olhei ali o que que é a droga, né? O que que o álcool pode levar na vida de uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu olhei para as crianças e vi que ali também existe uma felicidade. Talvez elas não sabem qual é o futuro delas ali, mas eu sei que Deus vai agir. Eu cheguei, orei. Eu tenho certeza que aquelas crianças, elas vão conhecer ao Senhor Jesus. Amém? Então, sabe, quando eu estava aqui na IBF ontem, quando a gente vê essa pureza, as crianças, eu fiquei imaginando, falei assim, olha como é o coração das crianças, como é isso, sabe? E muitas vezes nós estamos o quê? Preocupados, assim como o jovem rico. Preocupado com o nosso recurso, nós confiamos em nós mesmos. Então, meus irmãos, com essa breve reflexão, sabe, que você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta como um princípio, como prioridade para o Senhor, deixando Deus como prioridade. E Ele vai cuidar de todas as coisas. Nós sabemos que Deus, Ele cuida da gente. E Ele quer esse relacionamento. Uma maneira de nós relacionarmos com Deus é trazendo o dízimo, trazendo a sua oferta. Mas que um coração como criança, sabe? Confiando em Deus, que é o nosso Pai. Hoje nós somos adotados, glória a Deus, mas que Deus, que você possa confiar em Deus para que todas as suas coisas, seus problemas, suas dívidas, as coisas financeiras, que você possa então tornar prioridade a palavra de Deus, tornar prioridade como princípio a casa do Senhor, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Nós temos a opção de fazer por Pix, vai aparecer aqui na tela. Se você quer contribuir com o projeto Quero Contribuir, então você precisa pegar o envelope amarelo que se encontra lá atrás, ou fazer o Pix e mandar o comprovante para o pastor, para que o intuito de mandar o comprovante para o pastor é para que ele mande para a tesouraria da igreja e destine esse valor ao projeto Quero Contribuir. Então, e o dízimo e as ofertas a gente faz no envelope normal. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder trazer o dízimo e as ofertas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Deus. Que o Senhor possa cuidar do nosso coração, Pai. Que o Senhor seja o nosso único Senhor, Deus. Nós confiamos em Ti plenamente, Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, abre a porta de emprego, Senhor. Libera aquele processo, Senhor, que está travado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa prover, Senhor, a Tua igreja. Uma provisão que vem direto do Senhor, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.